Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: A lei é santa, justa e boa. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos. Um deles é Romanos 6, versos 1 a 3. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos os que fomos batizados em Cristo fomos batizados também na sua morte? Uma das grandes dificuldades que o mundo cristão hoje em dia tem em relação à compreensão das doutrinas bíblicas é em relação à função da lei de Deus. Muitas pessoas mencionam que a lei de Deus foi anulada, foi pregada na cruz, então agora ela não tem mais uma razão de ser. Que a lei que nos condenava lá atrás, agora já não serve para mais nada, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Mas é interessante que nós encontramos vários textos como esses, onde Paulo vai perguntar: agora que nós somos salvos pela graça, nós podemos continuar pecando? De forma alguma. Quando você vai, por exemplo, para Romanos capítulo 7, verso 7, ele vai dizer: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por intermédio da lei? Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobisse? Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. É interessante que quando você vai olhar para a Bíblia, você encontra vários textos. Textos que mencionam claramente que a lei de Deus ainda tem uma razão de ser. Mas a grande pergunta que surge é: mas nós não somos salvos pela graça mediante a fé? Por que então a lei ainda tem a sua serventia? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje no nosso estudo. Existem várias imagens que servem para poder esclarecer um pouco para a gente a função da lei de Deus. A lei de Deus é como um espelho. Ela nos mostra aquilo que é o ideal de Deus para cada um de nós. Então, quando você tem o seu rosto sujo, você vai até o espelho te mostra que existe uma sujeira no seu rosto. O problema não é o espelho, o problema é o teu rosto que está sujo. Se não fosse pelo espelho, você não saberia que as outras pessoas estariam olhando para você e percebendo a sujeira no seu rosto. Mas o espelho te mostra que você está sujo. A lei de Deus, ela traz aquilo que é o padrão estabelecido pelo Senhor Deus como propósito para que nós nos tornemos a sua imagem e semelhança. Você se lembra que lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia vai mencionar que no momento da criação do ser humano, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem, eu gosto muito daquilo que é a explicação desse texto pelo livro Educação, de Ellen White. Ela vai mencionar que o ser humano foi criado à imagem de Deus no aspecto físico, mental e também espiritual. No aspecto físico, ele era parecido com Deus. No aspecto mental, sua capacidade de raciocínio, de tomada de decisões, também era parecido com Deus. E no aspecto espiritual, a capacidade de se relacionar com Deus, que é um ser espiritual, estava claramente estabelecido no contexto do ser humano. Depois que o pecado aqui chegou, essa semelhança com Deus se deslustrou. A imagem de Deus no ser humano se obliterou e começou a desaparecer. Até porque, no princípio bíblico, é pela contemplação que nós somos transformados. E como o ser humano agora olhava para o rebelde, bem como para a lei da rebeldia ou da rebelião que foi estabelecida aqui no nosso planeta, o ser humano começou a se tornar cada vez mais parecido com o rebelde. Egoísta, avarento, enfim, seguindo aquilo que era o princípio da rebelião. Qual é o propósito da redenção? Ellen White diz no livro Educação: é o mesmo propósito da educação, que é fazer com que a imagem de Deus de novo volte a aparecer no ser humano. Então veja, a Bíblia, ela é um livro que mostra não apenas aquilo que é o propósito de Deus. Deus quer nos salvar, maravilha. Mas ele não quer apenas nos salvar dos nossos pecados, ele quer transformar a nossa vida. Transformar a semelhança do quê? A semelhança dele mesmo.
A lei de Deus é como a transcrição do caráter de Deus. Deus é assim. Então, cada vez que o Espírito Santo de Deus tem acesso à nossa vida, ele vai, de alguma forma, escrever os princípios da lei de Deus no nosso coração. Por quê? Porque o propósito dele é fazer com que voltemos a ser parecidos com Deus. Ao invés de vivermos centrados em nós mesmos, nós devemos estar centrados no Senhor. Por isso, quando colocamos o relacionamento com Deus em primeiro lugar, então nós não temos outro Deus além do Deus Criador do céu e da terra, nós não fazemos imagens de escultura e nem as adoramos, nós honramos pai e mãe, nós guardamos o sábado, nós respeitamos o nome de Deus. Quando temos esse relacionamento com o Senhor, isso vai se refletir no relacionamento com o ser humano. Deus lida conosco nessa perspectiva. Então, nós não matamos, não roubamos, não adulteramos, nós não cobiçamos o que é do outro, não dizemos falso testemunho. Então, quando você vai olhar agora para esses aspectos da lei de Deus, sob essa perspectiva, a lei de Deus não é algo que foi dado para nos salvar. Não, a lei mostra aonde é que nós estamos errando, e então, descobrindo o problema, nós corremos para Cristo Jesus e podemos dizer, Senhor, eu queria muito ser capaz de perdoar aqueles que falharam comigo. Porque eu sei que se eu guardo ódio no meu coração, eu estou matando essa pessoa. Então me ajuda a perdoar. E então Cristo Jesus, que é aquele que nos salva pela graça mediante a fé, através do seu poder, ele nos dá o poder e força para sermos capazes de perdoar, mesmo que humanamente não fôssemos capazes de fazer isso. E o que eu poderia falar a respeito desse mandamento, poderia falar sobre qualquer outro. O mandamento nos mostra onde estamos falhando. E então nós podemos correr para Cristo Jesus e alcançar dele o poder para ter a nossa vida transformada. Mesmo os cristãos que dizem que a lei de Deus foi abolida, são cristãos que, nas suas respectivas igrejas, quando alguém adultera, mata, rouba, vão reunir o seu conselho de igreja para dar uma censura a essas pessoas. Ora, se a lei de Deus não está mais em vigor, por que nós vamos censurar as pessoas porque elas matam, roubam, adulteram ou cometem qualquer outro tipo de pecado? Isso só nos mostra que a lei de Deus tem o seu lugar de ser. Nunca para salvar o pecador, porque ela não é capaz disso, mas para mostrar ao pecador aonde ele está em falta e ajudá-lo a correr para o Senhor para buscar a solução para os problemas. Porque a solução para o pecado só pode vir de Jesus e Jesus Cristo crucificado. Sabendo disso, nós podemos hoje ter a certeza da salvação e da vida eterna em Jesus. E ao mesmo tempo de uma nova vida, através de Cristo Jesus, fazendo com que voltemos a ser parecidos com Deus, através do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável e ao mesmo tempo que o seu propósito não é apenas nos perdoar os pecados, mas nos ajudar a voltar a ser parecidos contigo. Queremos viver essa realidade, então abençoa-nos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?